Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor. E nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis, para não cair. Vós, que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós, que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos hoje para meditar sobre a Palavra de Deus, que nos chama a uma reflexão profunda sobre a nossa vida e a nossa caminhada cristã. As leituras de hoje nos falam sobre perseverança, humildade e serviço ao próximo, virtudes que, muitas vezes, nos são desafiadoras, mas que são essenciais para seguir os passos de Cristo. Comecemos, então, com uma história que ilustra bem o caminho que estamos prestes a percorrer. Imaginem um alpinista que, diante de uma grande montanha, decide começar sua jornada. Ele sabe que o pico da montanha é alto e difícil de alcançar. Sua subida será árdua, com momentos de cansaço, dificuldade e até tentação de desistir. Mas ele também sabe que cada passo, cada esforço, o aproxima mais da recompensa, que é a visão deslumbrante do topo. E, acima de tudo, ele confia que, mesmo nas horas mais difíceis, ele não estará sozinho. Essa jornada de subida é semelhante à nossa vida de fé. O livro de Eclesiástico, Eclo 2,1-13, nos apresenta uma reflexão sobre a experiência da prova e do sofrimento, algo que não podemos evitar em nossa caminhada. O autor nos exorta a manter firme o coração e a perseverar na paciência, pois o Senhor é que prova o justo. Em outras palavras, não podemos esperar uma vida sem dificuldades, mas devemos entender que, ao enfrentá-las com fé, estamos sendo moldados para algo maior. Filho, se tu vens para servir ao Senhor, prepara tua alma para a provação,
diz o livro de Eclesiástico. Essa advertência soa para nós como um alerta, mas também como um convite à maturidade espiritual. Quem de nós nunca experimentou momentos de provação, de angústia ou de dúvida? Mas, em vez de sucumbir diante dessas dificuldades, o autor nos chama a perseverar. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que os grandes homens e mulheres de Deus também enfrentaram suas provações. Moisés, Elias, Paulo e tantos outros não foram isentos do sofrimento, mas foram pessoas que escolheram continuar, confiando na fidelidade de Deus. Aqui, há uma lição importante. A fé não é algo que apenas nos acontece quando tudo vai bem, mas é uma escolha que fazemos, especialmente nos momentos difíceis. Quando estamos diante da provação, podemos escolher confiar ou duvidar. Podemos escolher crescer ou estagnar. A perseverança, como nos ensina o autor, é o caminho que nos torna mais semelhantes a Cristo. E, então, no Evangelho de Marcos, 9,30-37, vemos uma cena que revela um pouco mais sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Os discípulos estavam discutindo entre si sobre quem era o maior, e Jesus, com toda a sua sabedoria e humildade, chama uma criança para se colocar no meio deles e diz: "Quem receber uma criança como esta em meu nome, a mim recebe." Que lição poderosa! A grandeza, segundo Jesus, não está nas conquistas pessoais, no poder ou no status. A grandeza de Deus está na humildade e no serviço aos outros. Jesus nos ensina a grandeza do reino de Deus não por meio de autoridade, mas de humildade. Ele nos desafia a repensar tudo o que entendemos por poder e sucesso. No mundo em que vivemos, o sucesso é muitas vezes medido por riquezas, status e realizações pessoais. Porém, o Evangelho nos lembra que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza está em servir, em colocar o outro acima de si mesmo, e em acolher os mais pequenos, os mais necessitados. Podemos nos perguntar: quem são as crianças que Jesus nos convida a receber? Talvez sejam os mais frágeis da nossa sociedade, aqueles que não têm voz, que são marginalizados ou esquecidos. Talvez sejam aqueles que, aos olhos do mundo, não têm valor, mas, para Deus, são preciosos. Jesus não apenas nos chama a ser humildes, mas também a praticar a misericórdia e o cuidado com aqueles que mais precisam. Vamos refletir por um momento. Como estamos vivendo nossa fé? Estamos buscando a grandeza através do serviço ao próximo? Ou estamos ainda buscando o reconhecimento e a validação do mundo? Cada um de nós é convidado, hoje, a refletir sobre isso. Como podemos ser mais humildes em nossa vida cotidiana? Como podemos servir mais, sem esperar recompensa ou reconhecimento? Como podemos acolher as crianças do nosso tempo, aqueles que são descartados ou ignorados pela sociedade? Pensemos em um momento de nossa vida em que fomos chamados a servir, seja dentro de nossa família, na igreja ou na comunidade. Como podemos fazer isso de maneira mais profunda e verdadeira? O serviço ao próximo não é apenas uma ação, mas uma atitude de coração. Jesus nos chama a servir não apenas com nossas mãos, mas também com nosso coração, com nossa mente e nosso espírito. Além disso, a perseverança que o livro de Eclesiástico nos chama a viver também é essencial para o serviço cristão. O serviço nem sempre será fácil, nem sempre será recompensado, mas ele é a verdadeira expressão do amor de Cristo. Em muitos momentos, quando servimos aos outros, especialmente aos mais necessitados, podemos sentir que nossas forças estão se esgotando. Mas é aí que a perseverança entra em cena. A cada ato de serviço, a cada palavra de apoio, a cada gesto de misericórdia, estamos nos aproximando mais de Deus. Estamos, de fato, tornando-nos mais semelhantes a Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Meus irmãos e irmãs, a lição que as Escrituras de hoje nos oferecem é desafiadora, mas cheia de esperança. Somos chamados a perseverar nas dificuldades, a viver com humildade e a servir aos outros com um coração sincero. Não devemos nos deixar levar pela busca incessante por poder ou reconhecimento, mas devemos buscar a grandeza no serviço, na humildade e no amor. Em nossa vida diária, onde podemos ser mais humildes? Como podemos servir mais?
Como podemos acolher as crianças em nosso meio, aqueles que são desprezados ou esquecidos pela sociedade? Esses são os desafios que Jesus nos apresenta e, com sua graça, podemos superá-los. Vamos, então, pedir ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo para viver essa vida de humildade e serviço. Que Ele nos ajude a perseverar nas dificuldades e a reconhecer que, em cada gesto de serviço, estamos seguindo os passos de Cristo. Que, como a criança que Jesus coloca no meio dos discípulos, possamos ser simples e puros em nosso amor ao próximo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por nos chamar a viver uma vida de humildade, serviço e perseverança. Dá-nos a graça de viver como discípulos fiéis, seguindo teu exemplo de amor e misericórdia. Que, em cada ato de serviço, possamos refletir tua glória e tua bondade. Amém. Meus irmãos e irmãs, que nossa vida seja um testemunho vivo do amor de Deus, e que, ao servir aos outros, possamos encontrar a verdadeira grandeza no reino de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.